Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio de Diálogos com Dani. Eu queria passar alguns recados para vocês antes de eu apresentar a minha convidada de hoje. Primeiramente, você que está no YouTube, se inscreva no canal para que você possa ter acesso a esse episódio, entre outros mais. Já estamos na segunda temporada. Para você que está no Spotify, peço que você avalie o Spotify de preferência com 5 estrelas para que esse episódio, entre outros, possa chegar a mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz, eu estou recebendo a presença de uma médica muito querida. Ela é médica, cirurgia plástica, especializada em reparação, cosmiatria também, doutora Raíssa Antonelli. Eu estou muito feliz em tê-la aqui comigo. Olá, Dani. Eu que fico super honrada com o convite. Agradeço muito o convite e espero que chegue ao maior número de pessoas possível. A doutora já esteve comigo no Diálogos Online, eu acho que foi o ano passado, agora eu estou um pouco perdida na data, mas quando você esteve comigo no online, eu me lembro que à época chegaram muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Mas hoje eu queria colocar a nossa conversa para um outro lugar, que eu acho que é mais no sentido das pessoas entenderem o papel da cirurgia plástica na nossa vida e o que ela pode trazer em termos de ganhos. E aqui eu não estou dizendo estritamente estético, não. Eu tive, eu acho que, uma felicidade de participar do primeiro seminário de medicina, né? Medicina e espiritualidade, o ano passado, onde estava o Dr. Juarez, um dos discípulos do Dr. Ivo Pitangui, e uma referência hoje para nós aqui no Brasil e no mundo em cirurgia plástica. E ele colocava muito essa questão, né, da cirurgia plástica em todas as suas abordagens, no sentido de resgatar, primeiramente, a autoestima do paciente, resgatar aquilo que pode trazer funcionalidade ao paciente. E eu fiquei com aquilo, doutora Raíssa, porque eu falei assim, puxa vida, porque às vezes somos levados a pensar de que a cirurgia plástica é somente uma ajuda estética, né? E não é só isso. Eu queria te ouvir, você enquanto médica, atuante já há bastante tempo nessa área, e eu sei que você é muito criteriosa nas análises em relação aos seus pacientes, naquilo que realmente condiz com o que ele está buscando, né? Então, queria te ouvir. Na sua concepção, qual é o papel da cirurgia plástica? Bom, vamos lá, Dani. Reflexões super profundas, né? Esse podcast de hoje, na verdade, a gente já teve outras conversas, né? Sim. Tivemos exposições, dúvidas, perguntas sobre cirurgia plástica, algumas talvez mais pontuais. Isso. Mas hoje eu venho para você, talvez, para conversar de uma maneira um pouco diferente, né? Isso. E eu gosto de trazer, às vezes, não só em conversas com outras pessoas, mas às vezes para os próprios pacientes, qual é realmente o papel da cirurgia plástica. Eu vou começar um pouquinho antes, né, das minhas dúvidas em relação a fazer cirurgia plástica, né? Para quem não sabe, a gente faz medicina, são 6 anos de formação, e aí depois desse momento você escolhe uma especialização. Eu lembro que, assim, para eu escolher cirurgia plástica, não foi alguma coisa, assim, certa desde o começo. Eu gostava de fazer cirurgia, mas eu não sabia qual. Uhum. E eu brinco que a cirurgia plástica me escolheu, no fim das contas. Porque era uma dúvida que eu tinha exatamente essa questão de o que é estética, como que eu consigo ajudar as pessoas, sendo médica, fazendo uma cirurgia estética. Será que todo mundo, né, tem essa questão, é uma coisa supérflua? Será? Tá. Então, esse foi um dos meus questionamentos iniciais. Eu até pensei, eu falei, nossa, talvez não seja isso. Eu acho que eu não vou estar ajudando as pessoas se eu fizer cirurgia plástica. Mas, no começo eu me apaixonei pela parte de reconstrução mesmo. Foi isso que me levou a escolher cirurgia plástica. E terminando os 3 anos, são 3 anos de cirurgia plástica geral, eu fiz 1 ano de especialização em reconstrução.
E eu falei, não, é isso, eu vou estar ajudando as pessoas fazendo reconstrução. Quando você começa a entender um pouco melhor, hoje eu tenho para mim que a gente não tem muito uma divisão, Tá. né? A cirurgia estética é puramente um supérfluo, porque se você vai procurar um médico, um especialista, não, olha, eu tô com uma doença, olha, eu preciso tratar um câncer, eu tenho alguma coisa que realmente necessita um profissional. Tá. E aí a questão é, eu preciso talvez procurar um cirurgião plástico porque é alguma coisa estética? Hoje, será que não é legal cada um ter a sua individualidade? Tem muito, aqui principalmente no Brasil, né, essa discussão de, nossa, mas está todo mundo ficando meio igual, essa parte de harmonização facial, está todo mundo ficando meio igual. E aí foi talvez uma oportunidade para eu me questionar realmente, assim, o que eu estou ajudando as pessoas, né? Como que eu consigo fazer essa parte? Eu estou sendo útil? Essa foi uma das minhas questões. Ano passado, 2024, eu fiz 10 anos de formada em medicina, então, assim, você fala, nossa, isso também me fez ter esse autoquestionamento de por que eu escolhi fazer medicina? Será que eu estou cumprindo com o que eu combinei comigo mesma 10 anos atrás? E hoje eu consigo ver que eu faço isso com reconstrução e com estética. Tá. Eu trabalho nas duas coisas. Sim. Então, eu cheguei a fazer cirurgia plástica, reconstrutora, pós-tumor, então, tumores de face, principalmente, reconstrução de mama. Mas hoje eu consigo ver que eu ajudo muito as pessoas devolvendo a autoestima delas. E isso faz parte do cuidado. Não, hoje eu também entendo, e essa mensagem que às vezes eu gostaria de passar, que não é uma coisa supérflua. Aham. Então, em conversas, enfim, às vezes a gente lê um livro, conversa com uma pessoa, assiste um podcast e faz reflexões sobre a vida, né? A autoestima é algo que te melhora em todos os aspectos da sua vida. Então, se você está bem com você mesma, você mesmo, a tendência é que tudo na sua vida flua melhor. Fato. Então, eu consigo devolver para você o melhor que é seu. Tá. Na cirurgia estética, né? Não, vou Sim. fazer uma prótese de mama, vou fazer uma cirurgia de blefaroplastia. Será que precisa? Precisar não precisa, é o que eu sempre falo. Aham. Por isso que é importante a gente ter todos os cuidados de uma cirurgia eletiva. Então, isso eu deixo claro na consulta. Não, a gente precisa fazer uns exames pré-operatórios, a gente precisa tomar cuidado com isso, mas é uma coisa que, às vezes, eu consigo ver uma felicidade tão grande com o resultado que muda o comportamento da pessoa em todas as áreas da vida dela, né? Seja no cotidiano dela, com outras pessoas, ela se expõe mais no trabalho, ela se sente mais bonita e isso é muito gostoso. Hoje eu acho que essa padronização, muitas vezes que a gente fala, que pode existir em uma cirurgia estética, o mundo no geral está com carência de profissionais autênticos, né? Fato. Eu ia te perguntar isso agora. Então é isso. E em muitas das discussões que eu tive até com próprios cirurgiões plásticos, né? Hoje vende-se muito curso. Então, é o curso de como você vende uma cirurgia, como você monta a sua clínica, são cursos fechados, em um molde. E cada vez mais eu sinto isso, não só em cirurgia, mas no geral, as pessoas precisam ser mais autênticas, elas precisam ser elas. Então, eu, doutora Raíssa, consigo entregar o melhor de mim para você, entendendo o que você precisa. Exato. Então, quando eu falo da individualidade, é isso. Eu gosto de entender o que você quer. Às vezes eu posso fazer uma análise. Dani, na sua análise facial, você precisaria disso, 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 disso. Mas o que te deixaria mais feliz? Tá. É isso. Então, não necessariamente o que eu vejo como um padrão estético precisa necessariamente ser feito para você. Sim. E por isso que é muito individual, e é essa parte que eu gosto de entregar a individualidade, inclusive na consulta, a gente conversar e falar o que você espera. E aí vem a parte de alinhar expectativas, né? Olha, eu queria fazer isso. Será que dá para fazer? Dá. Às vezes eu te dou um olhar diferente para uma necessidade que você me apresenta.
E essa é a parte que eu acho que é a mais bonita, a mais desafiadora da gente conseguir ter uma boa relação, né? De eu entender as suas necessidades e aí sim a gente caminha nessa busca da autoestima, da melhora da autoestima. E é, que até o que você está falando sobre a padronização, que muitas pessoas, de repente, vão buscar uma harmonização, ou o que quer que seja, e aí tem como referência uma personalidade XPTO, e aí é o papel do médico, em termos de customização de atendimento que você está dizendo. Olha, por exemplo, Dani, o que você deseja fazer não é compatível com, na verdade, a sua estatura, o formato do seu rosto e assim por diante. Colocar também para o paciente de que, às vezes, não é ali, é uma outra forma de enxergar. Né? Então, porque eu percebo isso em você, enquanto atendimentos. Olha, peraí, vamos ver o que dá para se fazer. E eu acho que é até mais interessante, porque quem te acompanha nas suas redes sociais, você coloca assim, a naturalidade, o natural, sem coisas megalomaníacas, né? Assim, temos assim, as coisas que eu estou dizendo sem procedimentos, não. Eu acho que é muito o que você falou, traduzi-lo resgatar a sua essência, colocar o melhor de você. E a gente é carecido hoje, me permita. Eu acho que na medicina, como você está falando, né? Está muito padronizado, curso daqui, da colar e tratatá, o mais do mesmo. Mas será que o papel do médico não é customizar o seu atendimento de acordo com o paciente? Porque isso te torna diferente. E você vai buscar, enquanto profissional, enquanto indivíduo, também coisas em você. Mas peraí, para eu entender o que as pessoas estão dizendo, eu também preciso me compreender. Porque, de repente, o que eu estou querendo dizer com isso? De repente, chega um paciente lá que deseja fazer procedimentos diversos e você, enquanto a pessoa com conhecimento técnico, diz, olha, isso não vai funcionar para você. Né? Isso não dá para fazer, por exemplo. E o paciente pode dizer, mas que raio de médica é você que não quer fazer isso? Né? Então, você, enquanto profissional, indivíduo, também precisa estar muito segura daquilo que você conhece, daquilo que você sabe, e também se posicionar. Porque aí eu vejo também, doutora, muitos médicos não se posicionando, e aí puramente por uma questão material. Não, mas eu preciso ganhar dinheiro. Mas a que preço? Eu acho que essas discussões precisam ser colocadas à mesa, sabe? Sim. Eu acho que talvez essas discussões sejam as mais importantes, na verdade. Às vezes, muito mais a gente faz, né? Fala, conversa sobre a indicação disso, sobre dúvidas sobre, né, como é o pós-operatório, como é a cirurgia. Mas essas questões levantadas, eu acho que são as mais importantes. E aí é esse resgate que eu mesma fiz em mim para tentar oferecer o melhor para os pacientes. E é exatamente isso. A individualidade... Porque, veja, pode ter esse tipo de paciente que fala, não, olha, eu quero isso, eu cheguei com um panfleto, eu quero, né, desse jeito. Mas será que combina para você? Isso é uma questão. Sim. Outra será que a cirurgia plástica, aí eu vou mais fundo e mais reflexivo. Será que a cirurgia plástica é para você nesse momento? E ela vai resolver todos os seus problemas, porque a questão é um pouco sutil. Perfeito. A indicação cirúrgica é para você melhorar a sua autoestima. Mas entenda, quando vem uma paciente que não tem o desejo próprio de mudar, ela já começou errado. Ela ou ele, enfim. Mas o meu marido achou que eu precisava fazer uma cirurgia. Mas a minha amiga da academia falou que... Então, tá errado.
Tá errado nesse sentido. Tá. Será que você fazer um procedimento que requer um cuidado, um pós-operatório, um repouso, vai te trazer realmente o que você está buscando? Ou será que é a busca interior Exato. de aceitação e falar, não, olha, eu tô com essa questão, olha, talvez eu não esteja bem no meu relacionamento, e não é uma cirurgia plástica que vai resolver esse problema. Então, a chance de eu ter um insucesso, uma insatisfação da paciente no pós-operatório é muito maior. Perfeito. Então, é muito sutil, Tá. mas é importante. E Essa discussão, doutora, essa antes discussão. de partir realmente Antes para da falar gente. sobre procedimentos. Exatamente. Então, que assim, é um caminho que se você for ver no dia a dia, em alguém que está... Profissionais tem mil Vários, profissionais, sim. vários. E por isso que às vezes me incomodava tanto essa questão do, não, vamos atender, vamos atender. Quanto mais eu atender, essa parte mais material. Porque eu tenho para mim isso, e eu venho da época, não da época, né, mas assim, de medicina como vocação. Eu me propus a cuidar das pessoas acima de tudo. Então, se eu estou enxergando, se eu tive a percepção de, não, olha, eu acho que eu não vou conseguir te ajudar. Eu me vejo no dever de te apontar isso e falar, não, olha, talvez agora não seja o momento. Pensa um pouquinho, né? Então, assim, são coisas muito sutis e às vezes a gente precisa desse tempo maior. Na correria do dia a dia, o que você faz, né, para o paciente? Tanto é que as minhas agendas, elas são mais restritas. Eu tenho consultas que a primeira consulta, em média, dura 1 hora. Não menos que isso. Por quê? Em uma conversa de 15, 20 minutos, eu não consigo, né? Como a gente tem essa parte de materializar muitas coisas, às vezes essa tendência, né, de colocar a medicina única e exclusivamente como um negócio, no geral não dá certo. Ela é um negócio, lógico, a gente está fechando um contrato, está fazendo uma cirurgia, mas mais do que tudo, a gente está lidando com pessoas, e essa é a parte mais difícil e complexa, porque eu acho que o que falta, e às vezes grandes insucessos entre profissionais, entre alguém que saiu insatisfeito com a cirurgia, foi essa falta de conversar, Dessa essa falta de conversa. ter relação médico-paciente. E assim, cirurgia plástica é algo que você tem que se identificar com o profissional. Tá. Então, o meu jeito é esse. Sim. Talvez se eu falar isso para você é uma pessoa que fala, não, mas eu quero fazer assim. Eu quero. Uhum. Você vai achar alguém que faça. Sim. Mas, para mim, né, revendo esses princípios, hoje eu me acho, né, não, eu tenho esse dever moral de te aconselhar, falar, olha, talvez não fique bom. Quando a gente fala, por exemplo, em cirurgia plástica facial ou harmonização facial, eu brinco que hoje vem a desarmonização facial, né? Exato. Porque é isso, todo mundo fica com a mesma cara. Exatamente. E essa parte da naturalidade que você mesmo falou, né? Não, olha, eu vejo aqui no seu Instagram, nos seus posts, inclusive quem quiser me seguir, @doutora Raíssa Antonelli, a tendência é uma naturalidade. E essa busca da autenticidade, né, é o devolver o que é melhor seu para você, é muito bonito. E não precisa ser uma receita de bolo, né? Às vezes eu tenho pacientes que vêm e falam, não, olha, doutora, mas você colocou esse antes e depois, olha, eu quero assim. E aí, o que eu costumo fazer, falando em cirurgia, a gente te avalia, né? E tem muitos pacientes que perguntam, não, mas quanto fica assim? Mas quanto que eu gasto para fazer isso? Ok, é mais ou menos isso, mas eu preciso ver qual é a sua indicação, né? E aí, na consulta, às vezes a gente conversando, eu consigo te mostrar casos parecidos com o seu. Uhum. Porque às vezes não é possível. Às Sim. vezes é possível, às vezes Às não vezes é. não, sim. E aí é esse alinhamento de expectativas, né? Não é um milagre. É a gente conseguir devolver para você o que é melhor seu, te valorizando. Sim. Não, se eu tenho uma mama pequena, quero aumentar, vai ficar legal? Vai, mas até quando? Vamos ver o que fica melhor para você, vamos medir o tórax, olha, mais ou menos assim. E às vezes está ali, às vezes não, né? O profissional está ali para te mostrar. Dani, mas eu tô com uma queixa que é aqui no bigode chinês. Veja, hoje a gente tem vários estudos e aí, assim, atualizações são sempre importantes, né?
Hoje a gente tem que, por exemplo, fazer a injeção no bigode chinês, acaba pesando cada vez mais o rosto. Então, a estruturação desse efeito lifting é melhor, às vezes analisando proporcionalmente, eu preciso fazer uma protrusão do queixo. Então, assim, eu consigo, pela minha bagagem, te mostrar que, olha, talvez essa sua queixa pontual precise de uma estruturação, precise de outras coisas. Então, é isso, estudar sempre, capacitar sempre, mas para eu conseguir te entregar o melhor resultado para você. E tem aquilo, né, você está falando, me veio aqui na cabeça muita gente, e aqui me perdoe quem de repente discordar de mim, mas é o que eu penso, né? Há muitas pessoas que vão recorrer a profissionais que não são capacitados, então eu estou falando, sim, de pessoas que fizeram um curso de estética um final de semana e se acham aptas para fazerem uma série de procedimentos, eh, pagam, esses pacientes pagam um pouco mais barato, ou sei lá, não sei, né, em que condições isso acontece, e aí depois não fica bom, precisa consertar, né? Então, quer dizer, só material por material não pode ser. É o que você está falando. O que você deseja realmente. Eu preciso entender o que você deseja e devolver o melhor para você. E me veio uma lembrança aqui agora, que outro dia eu estava rindo. Eu me lembro que quando eu fui me casar, 16 anos atrás, eu fui atrás de fazer o vestido. E eu me lembro que eu estava lá em São Paulo, lá na Rua das Noivas, estava com a minha cunhada na ocasião, e aí eu vi um vestido muito bonito e chamei lá o estilista e falei: olha, eu queria um vestido aqui, mas queria mudar aqui, aqui, acolá. Ele olhou para mim e disse assim: olha, eu faço o vestido em você, desde que você coloque uma prótese no seu seio. Desse jeito, ele falou para mim. Porque eu não tenho o seio muito grande, é pequeno, mas Aham. tô super confortável com ele, sempre tive. E eu olhei assim para minha cunhada e falei assim: "O quê? Eu vi exatamente isso?" Aí ela começou a dar risada do tipo: "É, Dani, ouviu, né? Que absurdo, né?" Enfim, eu falei: "Não, então não vou fazer, tal, né?" E aí, obviamente, depois fui ao outro estilista que fez o vestido que eu queria e realmente valorizou o que precisava ali, tudo certo. Ou seja, ele fez o trabalho dele enquanto estilista, né, de acordo com o que ele visualizou no corpo, né, da da minha pessoa, fazer um vestido que eu desejava, ali colocando, valorizando o que era bom e ali Uhum. escondendo, talvez que não fosse tão interessante assim. Tudo certo. Esse é o profissional, né. E eu queria só fazer uma outra parte que agora é de cunho institucional, e eu já volto já nesse assunto. Quando eu disse que você estaria aqui comigo, algumas pessoas, retomaram dúvidas, e principalmente isso. Assim, doutora Raíssa, as pessoas têm dúvida, em relação a queimaduras. Então, às vezes aí elas vão recorrer a aquelas dicas caseiras, né. Ah, põe gelo, passa no cabelo, passa pasta de dente, enfim, né. E aí algumas pessoas disseram para mim: "Olha, volte, se você de fato, estiver com a doutora Raíssa novamente no estúdio, pergunte para ela, eh, o que que a gente faz em queimaduras mais sérias, como por exemplo, água fervente, de repente alguma comida muito quente, com óleo, o que que eu tenho que fazer?", né. Claro, tendo cuidado anterior de não se expor a esse risco, mas se já aconteceu, o que que as pessoas fazem, doutora? Ok. É uma dúvida super pertinente, ainda mais hoje, né, que a gente tem acesso a muita coisa, mas não sabe exatamente O que fazer? o que fazer. É. Até no final do ano, acho que foi dia 20 de dezembro, que eu dei uma entrevista para a Band falando sobre queimadura, em relação a fogos de artifício, né, que começa no final do ano, e aí tem muitas dúvidas em relação a queimaduras. Uma parte importante é isso que você mesmo expôs, primeiro, não se expor tanto a, né. Então hoje, na parte de casa, por exemplo, se você for ver, a tendência é ter um fogão de indução, tudo minimizando riscos. Enfim, me expus por algum motivo, houve uma queimadura, fui fazer café, derramou água quente. Só contextualizando primeiro, a gente tem 3 graus de queimadura, das mais tranquilas, que são mais superficiais, as mais profundas, que são mais graves. Queimadura do sol, por exemplo, quando eu vou passar um final de semana na praia, não me protegi corretamente, fiquei vermelha. Essa é uma queimadura de primeiro grau.
ela é bem superficial, incomoda, dói, mas no geral ela resolve espontaneamente. Queimadura de segundo grau já é essa que começa a ter um quadro mais grave, essa da bolha. Tá. Então, caiu água fervente, óleo fervente, é uma bolha. Quando acontece o evento, a gente orienta exatamente isso, a não colocar nenhuma substância em cima. Então, não coloca pasta de dente, café ou qualquer Tá. outro tipo de substância. A orientação é água corrente, de preferência temperatura ambiente, mais para fresca. Se tiver soro fisiológico, melhor, mas o importante é você lavar com água corrente. Caso tenha alguma exposição junto com tecido de roupa, por exemplo, Tá. queimou e grudou, Grudou. a orientação é não tentar tirar. Tá. Tudo isso, esses atendimentos, né, a posteriori, vão ser feitos em um centro especializado. Então, o inicial é água corrente. Se precisar colocar uma toalha ou um pano limpo em cima, é o máximo, até você ser direcionada para o local de atendimento. A queimadura dentro dessas queimaduras, né, de bolha, a gente tem superficial e profunda, isso vai depender do tanto, né, que foi lesionado. E a de terceiro grau é uma das mais graves, que ela acaba, e essa é uma das mais perigosas, porque às vezes passa despercebido, ela acaba inclusive afetando a parte nervosa. Tá. Então, ela pode ir até parte de músculo, eventualmente até o osso, ser uma queimadura, às vezes é queimadura elétrica, né? Essas queimaduras mais graves, e você não sente, mas não sente porque foi danificado todo o tecido. Só essa queimadura mais grave precisa ter um acompanhamento especializado? No geral, não. Tá. Essa queimadura da bolha também deve ser avaliada por um profissional e não ser tratada dessa maneira caseira. Porque a fulana me falou que essa pomada era melhor. Calma, vamos tentar passar por uma avaliação. A cirurgia plástica, ela é uma área que às vezes pode ter gente que não saiba, mas ela né, tem uma especialidade em queimadura. Sim. Então, eu trabalhei 6 meses no centro de queimados, aqui em Campinas, inclusive. Então, tem um centro especializado para tratamento de queimaduras, dessas mais graves até as menos graves. O que a gente fala que é menos grave? É essa queimadura de segundo grau, que caiu água fervente, óleo fervente, formou uma bolha, por exemplo, na mão. Tá. A gente tem áreas que são áreas delicadas, áreas de articulação, de dobra, que dependendo de como esse tecido cicatriza, ele forma uma retração e pode limitar a movimentação. Então, pensa na mão, né, na palma da mão. Se eu cicatrizo de alguma forma, né, de uma maneira incorreta, porque foi tratado incorretamente, às vezes eu fico com limitação do movimento. E isso você não vai ver na hora que aconteceu, você vai ver quando cicatriza. Então, mesmo essas queimaduras de áreas menores, mais áreas nobres que a gente fala, então às vezes face, rosto, pálpebra, nariz, mão, pé, dobra genital, isso, mesmo que seja pequeno, a gente orienta a procurar um cuidado especializado, porque a gente pode evitar complicações futuras nesse sentido, né, de ter uma retração, de ter uma limitação de movimento. Então, é basicamente, queimou a água corrente, vou procurar um centro especializado para saber como tratar. Estoura a bolha? A princípio, não. Não. Aí a gente vai avaliar o que fazer com essa queimadura. Aí, por exemplo, doutora, como a audiência é para todo o Brasil, eu não sei exatamente onde é o centro né, de tratamento. Eu me dirijo ao hospital. Ao hospital, que seja um pronto atendimento, um pronto-socorro. Tá. No geral da sua cidade, alguém vai te direcionar. Então, Tá. aqui em Campinas, a gente tem um centro, que é no Sim. Irmãos Penteado. Exato. Mas não sabia, né? Porque às vezes essa informação Sim. não chega. Mas qualquer pronto atendimento, eles vão acionar o local que é especializado nesse Para tratamento. poder atender. Para poder atender. Então, água corrente, lavou, foi olho, por exemplo, né? Mesma coisa, lava com água corrente, não aplica nada e vai direto para o pronto atendimento. No máximo é isso, fazer uma cobertura com uma toalha limpa para ver o que fazer depois. Às vezes, o próprio médico do pronto-socorro consegue contato com o plástico e ele orienta até conseguir passar no centro, né? Pode ser que não consiga passar naquele momento, mas não, olha, foi indicada a sulfasalazidina de prata, curativo. Então, assim, o pronto atendimento é a melhor opção do que a gente começar a fazer coisas em casa. Perfeito. Me veio duas coisas aqui que eu quero separar em duas coisas. A melhor eu deixo por último. Mas,
como você também fez uma especialização em Barretos, voltada lá, vamos dizer assim, na reconstrução, né, de pessoas, principalmente a título de face, pescoço, micro-recuperações por conta de cânceres. Eu tenho percebido que está, de acordo com alguns estudos que eu tenho feito, está aumentando muito a incidência de câncer lá na população em geral, principalmente decorrente a fatores epigenéticos externos, né? Porque alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, nós tínhamos a informação de que o câncer era cometido de forma hereditária, simplesmente, né? E hoje a gente vê que não. Pessoas que não têm nenhum caso em família, nada disso, mulheres principalmente, jovens na idade de plena de atividade, de 50 anos, 40 e poucos anos, com cânceres de mama, ou com ou câncer de pele, e assim vai, né? Mas falando sobre a reconstrução da mama, que eu acho que é um fator muito sensível para nós, não é? Porque sempre há aquele estigma, né, de que, ai, puxa, eu vou ter que passar por um tratamento, talvez eu vou ter que fazer a retirada total ou parcial da mama, e como é que eu vou fazer depois a reconstrução? E eu sei que você tem um olhar muito cuidadoso também para isso. Porque tem algumas pessoas que estão nos assistindo que estão ansiosas por essa resposta, no sentido de que depois do tratamento, né, doutora Raíssa, existe a possibilidade de reconstrução, né? Não é que está tudo perdido, né? Então, se você pudesse passar uma mensagem para essas mulheres, principalmente, que estão nesse processo de tratamento, ou vão iniciar o tratamento, né, do câncer, de acalento, eu acho, que eu sei que você faz isso muito bem. Vamos lá. Então, missão aceita. Quando a gente fala de câncer, né, parece alguma coisa muito pesada. Até tabu para a gente conversar, discutir. Acho que a gente chegou a comentar de um dos livros sobre, enfim, de uma médica geriatra, excelente livro falando sobre luto. Doutora Ana Cláudia Quintana. Sensacional. E é sutil essa parte também, né? Só falando como a gente faz reflexões com tudo que a gente consegue, né? Ouvir. Fique à vontade. Enfim. Como é sutil essa parte do cuidado. A doutora Ana, ela fala que a gente aprende em medicina muito como cuidar de doente, mas a gente não aprende a conversar. E isso é algo essencial. Muitas coisas são tidas como tabu. Não, a gente não pode falar para o paciente que ele está com câncer. Tadinho, é melhor protegê-lo. Aí vem alguém da família e fala, não, melhor não agora. É direito do paciente saber o problema que ele tem, quais são as opções, se ele vai acatar com alguma delas, né? É uma decisão em conjunto. E realmente, falando especificamente, né, do tratamento de câncer de mama, é um choque para a mulher, porque toca muito no feminino. Exato. Então, o que eu sinto às vezes, e hoje eu voltei a atender pacientes com câncer de mama, né, para fazer parte de reconstrução, eu tinha ficado um tempinho mais afastada, mas elas vêm com muito mais do que com essa dúvida pontual. O que a gente vai fazer? Onde a gente vai operar? Que tamanho de prótese que é? O que dá para fazer? É muito mais sutil porque toca no feminino. E às vezes elas já passaram por profissionais que não tiveram esse cuidado de sentar e explicar e falar, olha, é importante essa parte de reconstrução e de devolver a sua autoestima, porque isso é muito negligenciado, no geral. Então, o importante é tratar o seu câncer, pronto.
te salvei, é isso, olha, você está sem câncer e acabou. Aham. Mas talvez não tenha acabado, né? O que a gente pode fazer a mais? Câncer de mama, é um capítulo gigantesco, porque a gente tem desde um nódulo pequenininho, que foi diagnosticado precocemente. Hoje a gente não, né? O mastologista faz a pesquisa hormonal para ver, enfim, vários receptores. Então, os tratamentos são um pouco diferentes, mas no geral, a grande maioria deles passa pela cirurgia e a abordagem pode ser feita em conjunto. Então, essa é uma parte boa e que talvez é pouco explorada. Aham. Fiz semana passada. Foi com uma colega minha mastologista. Então, a gente entra no mesmo tempo cirúrgico. Ela faz a retirada do tumor e eu já entro para fazer a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico. Tá. Isso melhora muito a parte para a paciente, porque ela já sai com uma mama, né, que seja. Eu gosto de falar que é muito, muito, muito difícil, dependendo de como é a abordagem, né, do tamanho do tumor, que fique 100% igual ao que era antes. Sim. Para pacientes com mamas maiores, mais volumosas, que têm um tumor que é pequeno, às vezes a gente trata até como uma cirurgia estética. Tá. A parte do tumor, ela já ia ser retirada para eu fazer uma mamoplastia redutora. Essa paciente tem uma sorte imensa, porque ela vai, entre aspas, ganhar uma mastopexia, uma redução mamária e já vai tirar o tumor dela. Esses casos não são tão comuns. O mais comum é que precise ser retirada uma parte importante da mama e talvez ela fique com um defeito, um déficit, que a gente vai ver como pode ser reconstruído. Hoje em dia a gente tem expansor, troca de expansor por prótese, músculo grande dorsal, enfim, tem uma gama grande, mas precisa ver o quanto que foi retirado e como vai ser reconstruído. Aham. Então, mais do que a reconstrução em si, eu acho que é esse acolhimento que a gente tem das pacientes. Não tem nada para fazer? Tem. Tem. A gente consegue melhorar. Mas eu acho que eu tenho um pouco, talvez, dessa sutileza de explicar. Falar, olha, realmente não é tudo que a gente consegue deixar exatamente igual ao que era. Então, já peguei pacientes que têm essa noção e elas estão, né, mais emocionalmente mais debilitadas, mas entendem que pode melhorar. E pacientes, às vezes, que vêm com aquela revolta pós-cirurgia. Ah, não, mas eu achei que fosse ficar igual ao que era antes. Então, assim, é uma conversa um pouco mais difícil, Sim. mas no geral a gente consegue melhorar, né? Quando é possível, a gente melhora em um tempo cirúrgico. No geral, precisa de mais tempo. Essas sutilezas, às vezes para quem perdeu a mama inteira, uma cirurgia só é o que a gente consegue devolver um volume parecido. Às vezes eu preciso operar outra para ficar mais parecido, enxertar um pouquinho de gordura. Às vezes elas vêm sem o mamilo, porque precisou ser retirada na cirurgia. Hoje a gente tem tatuagem 3D, que é Exato. sensacional. Então, assim, mas eu acho que elas se sentirem acolhidas é uma das partes mais importantes que talvez falte, né? A gente que fez cirurgia, né? Que é muito prático. Às vezes falta um pouco disso, né? E acho que eu fiz esse caminho de volta para eu tentar me reconectar com esses propósitos, né? Eu faço, lógico, os trabalhos manuais, Sim. mas eu preciso me conectar com a essência do paciente que eu estou tratando, né? Seja ele estético, seja ele de reconstrução. Perfeito. Doutora, conversa boa, passa rápido, mas eu tenho uma abordagem para fazer com você. Que eu acho que isso é muito importante, a gente precisa, eu acho que com os médicos, colocar essa humanidade, né? Aqui você falou várias vezes de se conectar emocionalmente com o paciente, entendendo o que ele deseja na essência, sabendo que ele é na essência. Você colocou isso de forma muito evidenciada em toda a sua fala. E quem lhe conhece e lhe acompanha, sabe que você investe muito em autoconhecimento. No sentido de, eu acho até o que você bem colocou, né?
em buscar essa conexão. Se a gente não se conhece, eu não consigo me conectar, primeiro comigo e depois com o outro, não é? E eu percebo, profissionalmente falando, que 2024 você fez essa mudança, né? E eu acho que isso é muito, primeiro, louvável e depois muito bacana, porque todo médico que tem a missão, como você muito bem, servir e atender o paciente, né, estar a serviço de, precisa ter essa conexão. Não é simplesmente algo operacional, né? Me conte um pouco a importância disso para você e o que esse caminho que você está fazendo tem impactado nos seus atendimentos. Eu acho que é isso para as pessoas entenderem, sabe? De que precisa haver uma conexão. E é muito, de novo, como eu falo, às vezes são sutilezas, mas que fazem a diferença. E eu sempre fui essa pessoa do, não, eu quero melhorar, eu quero ser a melhor pessoa no que eu faço. Sim, sim. E a melhor pessoa no que eu faço, por muito tempo, foi me anular para mim, Sim. em prol de cuidar das outras pessoas. E quando você faz esse caminho de volta, esse caminho de autoconhecimento, você entende que não tem como você cuidar do outro sem cuidar de si. Perfeito. E eu acho que seria essa conexão comigo para poder ter uma conexão com os pacientes. E entenda que, às vezes, a conexão com o paciente, eu me pus em muitos momentos nesse lugar, não é eu sentir as dores necessariamente dos pacientes, Sim. mas é eu poder me colocar no lugar e entender. É sutil também, mas são lugares diferentes. Sim, sim. Quando eu sinto a sua dor, talvez eu não tenha capacidade de te ajudar, de te apoiar, Sim. de dar uma solução. Eu, no meu lugar de autoconhecimento e autocuidado, essa parte que você falou, né, do meu caminho de volta de autoconhecimento em 2024, eu acho que eu cheguei nesse lugar de olhar para mim e falar, não, eu preciso estar bem comigo, me cuidar para eu poder cuidar do outro. Exato. E eu não perdi a empatia, é o contrário. É o contrário, exatamente. É o contrário. Você ganhou. Eu ganhei. Construiu. Então, assim, não como médica, mas não. como pessoa, como indivíduo, eu acho que todos deveriam Ser fazer. humano integral, exato. Exato. Porque isso que é compartimentalizado, não, olha, eu sou cirurgiã, eu faço a parte prática mecânica. Sim. Não é, né? Não existe, essa né, parte comercial. É. Não, olha, vamos vender tanto. Não é, eu estou lidando com seres humanos. Então, a primeira parte foi isso, né? É esse lugar. A gente que tem essa missão, né? Nós somos médicos independente da especialidade. Primeiro, cuidar. Então, antes de ser cirurgia plástica, eu sou médica. Antes de ser médica, eu tenho um compromisso de cuidado com o paciente. Quando a gente faz o juramento de Hipócrates, Sim, é isso. exatamente. Né? Se eu não conseguir curar, eu vou cuidar e cuidar sempre. Então, essa missão eu tenho para mim, para todos os pacientes, para todos os dias da minha vida. E como eu consigo melhorar? Me conhecendo, me cuidando, porque aí eu posso estar num lugar de conseguir te dar um apoio melhor. Exato. E essa conexão é isso, né? A gente entender que o médico, às vezes, por mais que a gente tenha conexões, eu não consigo resolver todos os problemas. Mas eu consigo te entender e te apoiar e te oferecer uma melhor opção possível para o seu caminho. Então, são caminhos paralelos, né? Exato. Então, essa conexão a gente tem um vínculo. E é uma coisa engraçada, porque muitas das pacientes que vêm para operar comigo, às vezes falam, nossa, doutora, mas eu senti muita paz quando eu conversei com você. E é gostoso isso, porque é essa conexão.
E às vezes, assim, eu tenho a maior liberdade do mundo de falar para os pacientes, olha, se achar que não é o momento, não é a profissional, se não tiver essa conexão, é melhor a gente não operar, não fazer o procedimento, não seguir. Então, assim, é meu dever fazer, né, chamar a atenção para isso. E essa paz é gostoso, porque é isso, eu explico o procedimento, avalio, falo, e aí eu brinco que é como se fosse um casamento, quando a gente vai fazer um procedimento, né? Eu tô com você do começo até o final do seu processo. Sim. A gente quer que dê tudo certo? Sim, sempre. Claro. Mas, se tiver alguma intercorrência no caminho, a gente está junto também. E isso é um retorno que eu tenho das pacientes falando isso, falando, nossa, doutora, obrigada, você é super atenciosa, porque eu me ponho à disposição. Porque para mim é normal às vezes. Ah, não, porque eu sei que o dreno sangra aqui, o dreno vaza ali, mas você não sabe. Aham. E aí eu acho que é o meu papel nessa conexão, entender e falar, Dani, não, olha, fica tranquila, é assim, é assim. Não, aconteceu alguma coisa? Olha, a gente faz isso. E precisa ter essa conexão, essa paz. E eu sempre falo, segurança em primeiro lugar, porque o meu dever é cuidar de você, não vou pôr a sua vida em risco. Então, é isso. Essa conexão, como cirurgia plástica, como médica, eu acho que tem que ter em relação a qualquer profissão. E amar a profissão que você escolheu é um diferencial que é fantástico. Então, nesse caminho de autoconhecimento que eu fiz, porque 2024, né? Eu sempre investi muito em cursos técnicos, né? Como melhorar a minha técnica, sim, como oferecer sim, uma cicatriz melhor, como... Sim. E o ano passado eu investi em cursos de autoconhecimento. Porque é isso. Às vezes independe, né? Se a técnica X ou Y, se eu dominar bem, é mais importante eu saber como eu consigo te oferecer o melhor, tendo me oferecido o melhor, né? Exato. Então, são sutilezas, mas que fazem a diferença na hora de você escolher o profissional. A sutileza é a chave de tudo. E o que você está falando, eu acho muito importante as pessoas pararem para pensar por conta disso. Às vezes você vai para o atendimento médico, onde o médico está fragmentado enquanto indivíduo. Então ele está ali, mas ele não está ali. Né? Como tudo na vida. Né? Você está no estado presente, você está aqui comigo, né? Como é que você está? Porque hoje está todo mundo fragmentado. Então, eu acho que esse caminho que você fez, primeiro, te coloca no outro lugar muito mais confortável enquanto pessoa. E também o que você disse, essa conexão com o paciente, ela estreita de uma forma que não é só mais um atendimento. Eu estou, na verdade, no papel de cuidar, né, que você está falando, como você colocou de forma muito amorosa aqui. Doutora, eu queria te agradecer muito. Ficaria mais um tempão conversando com você aqui, mas a gente está finalizando. As pessoas te encontram aonde? No Instagram, onde você está? Pode, por favor, passar os seus arrobas. E aí, depois a gente finaliza. Ok, eu que agradeço o convite. São temas assim, essas conversas a gente poderia ficar horas e horas e horas e horas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, hoje a gente fala de Instagram porque é o mais fácil, sim, né? Então, para quem tiver qualquer dúvida também, que seja do podcast, que quiser me seguir no Instagram para tirar mais dúvidas sobre plástica, @doutora Raíssa Antonelli. Lá tem os contatos, eu faço atendimento aqui em Campinas, em Americana, em Amparo, então lá tem todas as informações. Combinado. Vamos fazer um brinde à saúde, à medicina e à autoestima. Obrigada, doutora. Saúde. E para vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Obrigada. Saúde. Saúde.